Oi, tudo bem? Você sabia que por conta da mercantilização das terapias, assim também como das metodologias, muitas coisas estão se confundindo? É interessante a gente entender que cada terapia, cada modo psicanalítico, assim também como cada modo terapêutico, tem lá as suas limitações e além de ter as suas limitações, elas são necessárias para que realmente a gente consiga melhorar a saúde do indivíduo. Mas o problema não é nisso, o problema é quando as terapias ou qualquer método de tratamento da saúde mental acaba sendo confundido com outras metodologias. E no caso de hoje a gente vai falar a respeito do coaching e explicar que ele não pode ser utilizado como uma terapia, como muitos profissionais aí, de fato, duvidosos, estão utilizando desse termo para se intitular terapeuta, sendo que na verdade ele não está sendo um terapeuta. Então no vídeo de hoje a gente vai falar o seguinte: coaching não é terapia. Então, pegue sua xícara e vamos lá! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma Xícara de Freud. O meu nome é Aleph Mantovani, sou psicanalista clínico e hoje a gente vai falar a respeito de coaching e explicar que o coaching não deve ser utilizado como uma terapia. Bom, antes da gente começar, por favor, se inscreva no canal, não se esqueça de dar o seu like, de compartilhar esse vídeo com pessoas que precisam dessa informação, assim também como aproveite esse momento para deixar um comentário a respeito para a gente começar a suscitar ali alguns debates interessantes e saudáveis para que a temática do coaching, assim também como da psicanálise, seja respeitado, né? Então, vamos para o vídeo. Bom, a respeito disso, a gente pode entender que houve sim, há um tempo atrás, uma explosão de formação de coaching no mercado brasileiro. Isso são, de fato, movimentos da mercantilização. Isso, de fato, é algo mais voltado para a instituição das coisas. Então, um monte de locais, assim como institutos, acabou ali promulgando, muitas formações de coaching, com muitas variedades de coaching, e nesse caso acaba sendo bem complicado, porque as formações de coaching acabam sendo bem complicadas, se não for obedecido ali um certo critério, se não for realmente bem estipulado, bem institucionalizado de fato, E isso acaba sendo bem complicado, por causa que houve muita deturpação daquilo que realmente era coaching. Ah, Aleph, mas você tá criticando isso só porque você é psicanalista? Não. Na verdade, antes de ser psicanalista, eu já fiz uma formação de coaching, já trabalhei com coaching, tanto coaching pessoal, assim como coaching profissional, e eu posso dizer que houve realmente, bastante deturpação, onde pessoas com menos de um mês de prática na vida do coaching acabou fazendo ali alvoroços, e prejudicando muitas outras pessoas que acreditavam na metodologia e fez o coaching ser no Brasil o que ele é hoje, talvez visto um pouco com desdém, como piada em alguns aspectos. Então, para vocês entenderem, o coaching ele seria o quê? O coaching é uma metodologia onde encontra o indivíduo do estado inicial, da forma como ele é hoje, e acaba passando, ele para o estado dele desejado, com metodologias, com práticas ali de mudança de hábito, de gerenciamento do tempo, ou seja, você acaba organizando a vida desse coach, que é a pessoa que passa pelo processo de coaching, e o coach ele acaba sendo um facilitador desse processo, onde ele acaba ajudando ele a desenvolver competências e habilidades, tanto ali alguns aspectos emocionais, digamos de passagem, assim como profissionais, sociais e afins, E cada coach ele pode ter a sua especialidade. Então hoje existem coaches de relacionamentos, coaches profissionais, coaches de carreira, coach executivo, coach de empresas, que era a área onde eu atuava, com maior abrangência, Então vamos se dizer que existe ali muito leque para o coaching trabalhar. E se o coach ele respeitar o espaço de fato da sua atuação e saber das limitações do coaching para as pessoas, isso acaba sendo uma metodologia muito boa, por sinal.
Só que existe um certo problema. Com a mercantilização, muitos acabaram vindo para o mercado se intitulando terapeutas, né? Ainda mais essa parte de terapia quântica, né? Assim também como coach espiritual ou até mesmo como coach emocional, né? Das suas habilidades emocionais. Então, as pessoas acabaram deturpando, achando que o coach ele faz terapia, né? E vamos dizer que uma certa novelinha da Globo também deixou isso a desejar. Então, a gente pode dizer ali que houve uma deturpação do significado de fato do que seria o coach, né? E que muitas pessoas acabam confundindo e acabam achando que o coaching ele é uma piada ou algo do tipo, pode se confundir também com psicanálise. Tanto que existe determinadas escolas, determinadas vertentes ali que falam que coaching pode ser um coaching psicanalítico. Bom, não temos ali uma comprovação de que exista uma vertente dessa, e com certeza se existir, assim como outras, né, vertentes que acabam acrescendo na questão do coach, por exemplo, a psicanálise quântica, né, assim como a psicanálise cristã ou qualquer outra, assim, a gente pode até duvidar um pouco desse processo psicanalítico. E esse vídeo, de fato, é para mostrar, né, que não é assim que funciona, né? Então a gente pode dizer que o coach ele é uma metodologia, é um método que você acaba utilizando para melhorar alguns aspectos, enquanto a psicanálise ele é um processo analítico que tenta entender a psique humana de uma forma onde você consiga entender o que está ali no conteúdo dentro do inconsciente, e a partir daquele momento você usa aquilo para sanar as neuroses, para sanar ali os sintomas que acabam acontecendo na vida do indivíduo de fato. Então o método de abordagem é diferente e é legal a gente realçar mais alguns detalhes dessas diferenças por agora. Bom, e ao falar a respeito disso, a gente pode realçar ali algumas diferenças entre o coaching e a psicanálise a partir do momento da abordagem. O coaching ele é uma metodologia onde considera o estado atual da pessoa, ou seja, o presente, assim para com o futuro, ou seja, o estado desejado. Ou seja, ele vai levar a pessoa do ponto A para o ponto B. E aí, neste caso, a psicanálise ela já tem uma investigação que abrange o passado. Então a gente vai entender ali a trajetória de vida da pessoa, a sua história, inserida no seu contexto social, cultural e emocional. E assim a gente consegue fazer ali o processo da análise, né? A gente consegue ter ali uma abrangência necessária para entender o porquê dos sintomas, esclarecer aquilo, e a pessoa com aquilo esclarecido, transformando aquilo ali num diálogo, a pessoa consegue cessar e ter controle a respeito dos sintomas. Outro ponto importante também que deve ser levado em consideração é que o coaching, né, ele acaba utilizando métodos, né, que de fato tem alguns berços e alguns traços dentro da psicologia, né? Por exemplo, em muitos processos de coaching acaba se estudando a pirâmide de Maslow, fazendo testes de perfil comportamental, por exemplo, o teste DISC, por exemplo, e isso acaba tendo ali alguns berços dentro da psicologia positiva, por exemplo, né? Mas isso não quer dizer que a utilização de uma ferramenta que pode ser vista em psicologia positiva é algo que é voltado para uma terapia, né? E, de fato, isso também é um dos contrapontos que acaba, vamos dizer, irritando alguns psicólogos por aí, ou alguns conselhos regionais de psicologia, pelo fato dessa atribuição de ferramenta, né? Então, a gente pode perceber que, assim, houve-se, né, muita confusão a respeito do coaching, mas é necessário entender que existem profissionais e profissionais, assim como existem bons psicanalistas e maus psicanalistas, existem bons coaches e maus coaches, né? E aí, nesse caso, a gente tem que saber verificar a veracidade das coisas e tomar cuidado para não comprar gato por lebre, né? Que é o que acaba acontecendo com muitas pessoas que não se informam a respeito daquilo. E uma coisa importante que é necessário a gente começar a salientar a respeito é que a gente tem que parar de entender que só porque a coisa mercantiliza acaba se tornando algo ruim. Por exemplo, o coach ele veio no Brasil como uma promessa, né? A metodologia, os processos de coach ele veio como uma promessa porque é uma profissão muito respeitada lá fora, ainda mais nos Estados Unidos.
ainda mais na Inglaterra, que foi o berço, né, dessa questão. E quando veio para o Brasil, acabou se tornando uma piada, por causa que houve essa mercantilização e as pessoas acabaram tratando isso com desdém, como se fosse algo não sério. E desculpa, a profissão de coach ela é algo sério, né? Então as pessoas elas acabam agregando, generalizando e colocando ali coisas para complicar por conta, né, de maus profissionais que estão inseridos, sendo que na verdade existem muitos maus profissionais e que não é por conta disso que a gente tem que jogar uma categoria fora. Existe médico que comete erros e você vai jogar todos os médicos fora. Existe enfermeiro que comete erros e que é mau profissional. Você vai jogar todos os enfermeiros fora? Existem maus professores, existem maus policiais, existem maus políticos, existem maus engenheiros. E só por conta do erro deles você vai jogar todos os engenheiros fora, todas as pessoas que trabalham como professor fora, vai jogar todos os policiais fora, assim como todos os políticos? Então, a gente tem que começar a entender que não podemos generalizar a atitude de uns para todos os outros, né? Então a gente tem que ter essa seriedade e maturidade de entender essa questão, tá? E em questão do coaching não ser terapia, realmente ela não é uma terapia. Tome cuidado com o que oferecem com você no mercado, se você passar por um processo de coaching. Ou para você, estudante de coaching ou de psicanálise que já foi coach ou algo do tipo, não ofereça processo de cura dentro de um processo de coaching, porque isso não existe. O processo de coaching, ele é uma metodologia focada no estado atual para o estado futuro. Isso não quer dizer que você cure traumas. Afinal, os traumas eles são curados quando você investiga a causa deles. E a causa desses traumas muitas vezes está no passado. Então, não queira investigar esse tipo de questão, porque já aconteceu dentro da minha própria clínica, dentro da minha atuação como psicanalista, vierem pessoas literalmente destruídas. E quando eu falo destruídas, destruídas emocionalmente e psiquicamente, achando que ela era incapaz de participar de um processo de coaching, porque o coaching ele acaba focando bastante na autorresponsabilidade, né? E essas pessoas elas acabaram vindo destruídas psiquicamente porque revisitaram traumas, porque fizeram muitas outras coisas dentro do processo de coaching. E sabe o que aconteceu? A pessoa simplesmente teve crises, a pessoa ela não conseguiu arcar com o processo de coaching, ela teve como resposta você não muda porque você não quer. E aí eu pergunto para você, para uma pessoa que está emocionalmente não estável, será que vale a pena participar de um processo de coaching? Afinal, tem muitas coisas de pessoas que são ali, que estão ali pouco instáveis emocionalmente e que pode despertar gatilhos, pode despertar coisas. Então a gente tem que partir da premissa que quando a pessoa faz um processo de coaching, ela está considerada a entender que ela está apta àquilo e que ela não tenha nenhum trauma que impacte a vida dela hoje em dia. Só que aí tem aquela questão, a pessoa tem essa percepção, mas realmente é? O coach, o profissional de fato, ele tem que entender que aquilo não é da alçada dele e tem que recomendar ou pausar o processo, né? E falar, olha, para você continuar no processo de coaching, você precisa passar por terapia por conta desse tipo de situação, por causa daquele tipo de situação, e isso vai te impactar. Isso é o correto, é você parar o processo de coaching, falar para essa pessoa, olha, você precisa de fato passar por terapia, porque isso vai melhorar os seus resultados no coaching. Por causa que se uma pessoa ela tiver ali uma depressão, tiver uma ansiedade, não adianta você falar que ela não atinge as expectativas e objetivos delas porque ela não quer. Porque na verdade ela quer, só que não consegue. E é um impulso dela, então você falar que isso é culpa da pessoa, da própria pessoa, da autoestima dela, não vai ajudar ela em nada. E bom, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agradeço você por ter assistido até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, de deixar ali a sua contribuição se inscrevendo no canal ou até mesmo comentando, suscitando debates, que isso é muito importante, ainda mais para entendermos aí o mundo que as pessoas estão vivendo hoje, tá bom? E qualquer coisa, estamos à disposição. Sempre tem o nosso Instagram aí embaixo, que é do meu perfil pessoal, o @alef.mantovani. Siga lá se você quiser.
E, claro, precisar de alguma coisa, procure ajuda profissional. Não se esqueça de sempre se autodiagnosticar e priorizar a sua saúde mental. Afinal, sua saúde mental não tem preço. Muito obrigado mais uma vez e por hoje é só. Até mais!